Não é muito estranho que, num mundo como esse, com tantas distrações e entretenimentos, quase todos sejam só espectadores e muito pouco atuantes. Sempre que temos algum tempo livre, buscamos alguma espécie de distração. Apanhamos um livro sério, um romance, uma revista. Se estamos na América, ligamos o rádio ou a televisão, ou nos comprazemos em intermináveis conversas. Ao constante desejo de nos divertirmos, nos entretermos, fugirmos de nós mesmos. Temos medo de estar sós, desacompanhados, privados de distrações. Muitos poucos dentre nós saímos a passear no campo ou na floresta, não conversando, nem cantando cantigas, porém andando tranquilamente e observando as coisas em torno e dentro de nós. Quase nunca fazemos isso, porque quase todos vivemos sumamente entediados. Nos vemos colhidos numa estúpida rotina de aprender e ensinar, de deveres domésticos e profissionais, e por isso, em nossas horas de folga, queremos nos distrair, fútil ou seriamente. Tratamos de ler alguma coisa, de ir ao cinema, ou, o que é a mesma coisa, recorremos a uma religião. A religião se tornou também uma forma de distração, uma espécie de fuga séria ao tédio e à rotina. Não sei se já notou essas coisas. A maioria das pessoas está constantemente ocupada com alguma coisa. Puja, recitação de certas palavras, preocupações a respeito disso ou daquilo. Porque todos têm medo de estar sós consigo mesmos. Experimente ficar só, sem distração alguma, para ver como logo deseja fugir de você mesmo e esquecer o que você é. Eis a razão porque essa enorme estrutura de diversão comercializada, de distração automatizada, se tornou parte tão relevante dessa coisa que chamamos civilização. Se observar, verá que no mundo inteiro as pessoas se estão tornando cada vez mais distraídas, cada vez mais afetadas e mundanas. A multiplicidade de prazeres, os inumeráveis livros que se vão publicando, as páginas dos jornais cheias de notícias esportivas. Não há dúvida que tudo isso indica que estamos constantemente necessitados de distrações, porque interiormente somos vazios, embotados, medíocres. Nos servimos de nossas relações e de nossas reformas sociais como meios de fugirmos a nós mesmos. Não sei se já notou a grande solidão em que vive a maioria das pessoas. E, fugindo à solidão, corremos para os templos, para as igrejas, as mesquitas, nos vestimos a rigor para assistir às solenidades sociais, vemos televisão, ouvimos rádio, lemos e etc, e etc, e etc. Por acaso você sabe o que significa solidão? Essa palavra poderá ser pouco familiar a alguns de vocês, mas conhece muito bem o sentimento. Experimente sair sozinho a passeio ou estar sem um livro, sem alguém com quem conversar, para ver com que rapidez você fica entediado. Conhece suficientemente esse sentimento, mas não sabe por que você se entedia, pois nunca investigou isso. Se investigar um pouco o sentimento de tédio, descobrirá que sua causa é a solidão. E para fugirmos à solidão que procuramos andar juntos, que desejamos entretenimentos, distrações de todo gênero, gurus, cerimônias religiosas, rezas ou os romances mais recentes. Nos vemos interiormente sós. Nos tornamos na vida meros espectadores.
E só seremos os atuantes quando compreendemos a solidão e a transcendermos. Afinal de contas, a maioria das pessoas se casam e procuram outras relações sociais porque não sabem viver sós. Não estou dizendo que se deva viver só, mas se uma pessoa se casa porque deseja ser amada, ou se sentindo entediada, se serve do trabalho como meio de esquecimento próprio. Verá como sua vida inteira nada mais é que uma interminável busca de distrações. São pouquíssimos os que transcendem esse extraordinário medo à solidão, mas é preciso transcendê-lo, porque é além que se encontra o verdadeiro tesouro. Deve saber que há uma vasta diferença entre solidão e estar só. Alguns dos alunos mais novos ainda devem desconhecer a solidão, mas os mais velhos a conhecem. O sentimento de completo isolamento, de medo súbito sem causa aparente. A mente conhece esse medo quando, em dado momento, compreende que em nada pode confiar, que nenhuma espécie de distração poderá lhe tirar aquele sentimento de vazio e de enclausuramento em si própria. Isso é solidão. Mas estar só é uma coisa totalmente diferente. É um estado de liberdade, que surge depois de termos passado pela solidão e a termos compreendido. Nesse estar só, de ninguém dependemos psicologicamente, porque já não buscamos o prazer, o conforto e a satisfação. É só então que a mente está completamente só. E só essa mente é criadora. Tudo isso faz parte da educação. Enfrentar a dor da solidão, aquele extraordinário sentimento de vazio que todos conhecemos, e quando ele se apresenta, não ter medo, não ligar ao rádio, não correr para o cinema, porém enfrentá-lo, penetrá-lo e compreendê-lo. Não há ente humano que não tenha sentido ou que não venha a sentir essa tremenda ansiedade. É porque toda vez que essa ansiedade se apresenta, tratamos de fugir por meio de distrações e satisfações de todo gênero. Sexo, Deus, trabalho, bebida, escrever poesias ou recitar certas palavras aprendidas de cor, que nunca chegamos a compreendê-la. Assim, quando a dor da solidão te assaltar, enfrente-a. Olha, sem nenhuma ideia de fuga. Se fugir, jamais a compreenderá e ela estará sempre à sua espera, em cada volta do caminho. Mas se puder compreender e transcender a solidão, verá que não haverá nenhuma necessidade de fugir, nenhuma ânsia de satisfação ou entretenimento, porque sua mente conhecerá então uma riqueza incorruptível e indestrutível. Tudo isso faz parte da educação. Se na escola só estuda certas matérias para passar nos exames, então o próprio estudo se torna um meio de fuga à solidão. Reflita um pouco nisso e verá. Converse sobre o assunto com seus educadores e logo verá o quanto está só e quanto eles também estão sós. Mas os que estão interiormente sós, aqueles cuja mente e cujo coração estão livres da dor da solidão, esses é que são indivíduos reais, porque são capazes de descobrir por si próprios o que é a realidade e de receber o atemporal.